Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte do jogo aberto primeiro, falando muito ainda sobre a vitória de sábado pra cima do Grêmio e sim, falando também bastante sobre o derby de quarta-feira, que vai ser um jogo duríssimo. Na sequência a gente traz um trecho aí também do canal do Massini, falando muito sobre o derby e o mais importante, falando da possibilidade do Gabriel Jesus, sim, voltar para o Verdão. Esse assunto que bombou aí no final de semana. Ontem, no domingo, ele postou um vídeo com o cabelo verde e cravou que é o novo estilo dele, é usar o verde. Então, tem muita informação pra gente tocar nesse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E agora... Ai, ai. Dá pra pular, Abel Ferreira. Abel Ferreira venceu seu oponente Mano Menezes, 1-0 pro Palmeiras pra cima do Grêmio. O Chico falou que perdeu, mas que jogou bem, tá tudo bem. Então, que isso, Chico? Bora lá, Chico, Realidade, segue o baile. Realidade, eu sou realista. É. O Grêmio em crise, eliminado na Sul-Americana, o Alviverde perto dos líderes. E logo no segundo minuto, a realidade foi escancarada. Maurício ajeitou e Facundo Torres mandou no ângulo o 8º gol dele no ano. 1-0 Verdão. Facundo dentro da grande área, canhão no ângulo direito do Volpi. Pela esquerda, Lucas Evangelista recebeu e emendou. O jogo era de um time só. Até essa escapada do Pavon pela direita. A marcação ficou na saudade e o Everton salvou o empate no puro reflexo. O tricolor se empolgou e na sobra da dividida, Martínez derrubou o Bright White. O próprio dinamarquês foi para a cobrança e levou perigo. Na segunda etapa, o Tigrinho começou assustando. É claro que teria aquele amarelinho pro Abel por reclamação. O Grêmio só chegou nesse cruzamento forte do Alisson. Veiga ainda buscou ampliar o placar de falta e o tricolor teve a grande oportunidade nos acréscimos. No fim, ficou assim: Palmeiras 1, Grêmio 0. Fantasma do Allianz devidamente espantado. Galo e agora Grêmio superados em casa. Verdão embalado, 3 vitórias seguidas na cola dos líderes. Já o Grêmio, bem perto do Z4, chega a 4 rodadas sem vencer no Brasileiro. Os jogadores se doaram, se entregaram muito. Ainda está faltando um pouco, mas penso que do retorno foi o melhor jogo que a gente fez. O que levamos daqui é algo esperançoso, eu diria, para fazer melhor logo aí na frente. Entramos muito bem, depois eu acho que acaba por ser normal. Com a quantidade de jogos que temos, a energia vai-se perdendo, as decisões vão-se sendo não tão boas. É difícil dominar a bola parece que está sempre a quicar no chão. Sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Já não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? É o que é. Enquanto o Imortal recebe o Fortaleza nessa terça em jogo atrasado da 14ª rodada, o Verdão tem derby quarta. Vai a Itaquera enfrentar o Corinthians. Vivimos o presente, tentamos sempre melhorar jogo a jogo, manter uma consistência, brigar sempre por títulos, que acho que o Palmeiras vem fazendo isso já há um tempo. Vamos começar com Palmeiras 1, Grêmio 0. Chico Garcia, fique à vontade. Ele falou que... Não, assim, falando sério, de verdade. É bem melhor você... Eu falei aqui no começo do programa, meus amiguinhos, que o Corinthians, por exemplo, diferentemente do Palmeiras, preservou jogadores, né, deixando alguns titulares para o segundo tempo. O Palmeiras, vocês não repararam, eu acho, mas também preservou jogadores dentro de campo. O Palmeiras preservou os seus jogadores para o derby dentro de campo. Porque o Grêmio fez talvez o melhor jogo do ano e perdeu, porque o Palmeiras, gente, vamos combinar, puxou o freio de mão, não apertou o play. Se o Grêmio empata naquele lance que o Everton fez uma baita defesa, que foi uma das poucas chances do Pavon ali, né? O Palmeiras já não cede tantos espaços, aí você desperdiça, mas mérito pro Everton. Beleza, se o Grêmio empata ali, fatalmente, o Palmeiras ia apertar o play e ia enfiar 2 ou 3. A realidade é essa, gente. A realidade era essa. Eu estou, não é comemorando, não estou comemorando uma derrota, eu estou celebrando que o Grêmio encarou um grande adversário, competiu. Meu Deus do céu. Não, aí você tá... Essa é a realidade, gente. Agora, o Palmeiras me decepcionou. Eu achei que o Palmeiras
o Palmeiras ia fazer um jogo, até por ter feito um gol cedo, e eu acho que o Palmeiras tá melhorando coletivamente o seu jogo, mas visivelmente tirou o pé depois. Visivelmente tirou o pé. Vamos falar a verdade aqui, gente. Mas será que o Palmeiras já não estava na Copa do Brasil, Edu Dracena? Não, Renata. Eu até estava falando aqui no programa que não é esse jogo, agora vários jogos atrás, que a gente vê que o Palmeiras não está jogando bem. Está vencendo, sim, está fazendo gols, mas não está convencendo. Isso é um pouco preocupante. É que nem precisava, até né, Edu? porque esse jogo aí não precisava. Sim, mas olha só, até porque, por mais que você falou, Chico, não sei não se apertar o pé ia fazer mais gols. Aí assim. Então a gente tem que respeitar sim o adversário. O Palmeiras começou a 1000 por hora, fez o gol sim a 4, 5 minutos do primeiro tempo, mas depois deixou de jogar. Não criou mais nenhuma chance de fazer gol. Teve sim essa bola aí do Pavão aí que o Everton foi muito bem. Porque se empata ali o jogo, a torcida já estava meio preocupada. E você sabe que ali no Allianz Parque a torcida ou joga a favor ou joga contra. Então tem que ligar assim o sinalzinho de alerta. Tinha muito tempo que o Palmeiras conseguia a vitória, assim, se dar um empate ali, tinha muito tempo. Agora, o Palmeiras, por exemplo, contra o Fluminense, ele toma o gol, depois ele reage e vence fora. Aí, nesse caso, fez o gol, ficou ali segurando a partida, mas quem tem subido de produção é o Vitor Roque, tem aparecido mais, tem lutado, parece mais solto, parece que tá com a cabeça mais tranquila também. Acho que ele ainda pode evoluir mais, Capelanes, mas nitidamente dá sinais de recuperação o atacante do Palmeiras. Eu não quero ser oportunista aqui, mas eu falei no programa, enquanto alguns arrebentaram o Vitor Roque, eu preferi ir para uma outra linha, que era uma questão de tempo para que ele pudesse mostrar o futebol dele. É um craque, é um gênio, um cara totalmente diferenciado? Não, mas um jogador muito útil, que não é aquele cara que depende do time, isso que é engraçado, você fala do Vitor Roque. Tem centroavante, vou dar um exemplo, o Fred. Muitas vezes o Fred era tratado como um cone, um baita de um centroavante, mas a bola tinha que chegar nele. Não tinha aquela coisa de sair da área, receber, fazer 1-2, aproximação. Principalmente em reta final de carreira, que não tinha mais muita condição física. O Vitor Roque é esse cara que, se o time não tá jogando a favor dele, ele sai da área, incomoda o zagueiro, ele incomoda a marcação. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Agora, o torcedor contratado para fazer gol. 125 milhões. Começou a fazer agora. O Rony fazia isso também. O Rony fazia também. O Rony chegou a ficar mais de 10 jogos sem marcar. Quando marcou o primeiro, desembestou e virou ídolo do Palmeiras. O Vitor Roque acho que é uma questão de tempo. Paga mais pelo gol por isso. Mas o time tá com dificuldade, ele vai lá e guarda. Pode ser, mas o meu ponto de vista ainda aqui, tem o torcedor clubista e o torcedor realista. O clubista não vai concordar comigo, o realista sim. O desempenho do Palmeiras é pior do que os resultados dentro de campo. E se continuar com essa forma de desempenho, esse futebol paupérrimo do Palmeiras, não vai ganhar nada, hein? Tá, mas se continuar não vai ganhar nada, hein? Se continuar ganhando, então, mas isso é uma questão de ilusão. É que não São Paulo tá achando que o resultado não sei o quê. Daqui a pouco cai na realidade, igual o Palmeiras. Jogando bem, mas tá ganhando. É o que eu tô querendo dizer. E o Palmeiras perdeu 2 titulares que você não encontra reposição no mercado facilmente. E eu falo do Estevão e também do Richard. Fora o Paulinho também, que tá machucado. Mas vai voltar, ainda vai estar à disposição lá. Daqui a pouco o Palmeiras está disputando fases decisivas da Copa do Brasil, da Libertadores. Vai ter esse cara, mas por enquanto tá gostoso. Por quê? Porque o resultado tá aparecendo. Daqui a pouco o desempenho não vai aparecer, assim como o resultado. E aí vai ser madeira. Eu já tô falando antes aqui. Tô falando antes aqui. Mas olha só, acabou a Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ganhou 3, empatou 1. O Fluminense perdeu todas. 5, né? Isso? 4, né? 4. E aí? Como pode ser tão dependente de um jogador como o Arias, né? Que era um jogador diferenciado do time, que chamava muita responsabilidade para ele, era um jogador que definia jogos para o Fluminense. E a ausência dele é muito sentida, a gente vê no elenco do Fluminense, a opção de jogo do Fluminense. O Arias é do Fluminense. A gente vê, né? A gente vê muita essa questão de retornar e não conseguir render. O Palmeiras, muito pelo contrário, é o oposto de todos, né? Gabriel Jesus volta mesmo? Vou falar sobre isso já, tá bom? Alguém do chat, vocês viram o jogo Flamengo e Atlético Mineiro? Eu vi. Pessoal, não sei se o pessoal viu. Eu vi. Eu também vi. Tá? Então, antes de qualquer coisa, eu me incluo nessa. Eu tenho eu também. Eu vi. Vou falar sobre Gabriel Jesus, Paretama, Pernambuco, Tuparé. E não vai mudar agora, porque não tem como. Então vai ter que ser desse jeito aí, tá bom? Tuparetama, Pernambuco. Gabriel Jesus volta mesmo?
Vou falar sobre isso já já, tá bom? Bom, alguém do chat, vocês viram o jogo Flamengo e Atlético Mineiro? Eu vi. Você Pessoal, viu o não sei jogo? se o pessoal viu. Eu vi. Eu também vi, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu me incluo nessa. Eu tenho um sentimento assim que a gente está um pouquinho acumulando muita coisa, né, com relação ao desempenho do Palmeiras. Porque se a gente for imaginar que Palmeiras e Galo teve uma chance, né, ali pela direita e depois 2 gols de falta, o Palmeiras jogou mais e melhor que o Flamengo jogou contra o Galo, tá? Isso é uma verdade, mas enquanto se enaltece Flamengo, os próprios torcedores do Palmeiras fazem isso. Olha como joga o Flamengo, olha o Flamengo, olha o Flamengo, olha o Flamengo é líder do campeonato e com um mérito, certo? Tá? Então, ontem eles precisaram de novo de uma bola parada, 2 zagueiros excelentes, para ganhar do Atlético em casa. Tá? Então, cara, acho que a gente precisa botar a mão na consciência e pensar que o jogo contra o Grêmio foi excelente? Não foi. O jogo foi perfeito? Não foi. Agora, os primeiros 20 minutos foram ótimos. E o time, no segundo tempo, largou o jogo. Né? Então, ainda tá legal, passa confiança. Para mim, não sei para a Patrícia. Mas a coisa tem que caminhar. Né? Tem que caminhar. Certo? Fala um pouquinho, Paty, sobre esse tema. Olha, Massa, eu vi o jogo do Galo e do Flamengo, e o que tem acontecido muito com o Flamengo, que eu tenho acompanhado, tenho percebido, é que o Flamengo agora ele tem outras soluções para vencer o jogo. Uma dessas soluções é a bola parada, muito o que acontecia com o Palmeiras. O Palmeiras, quando não conseguia ser brilhante, era minimamente eficiente. Esse minimamente que eu falo são esses recursos, bola parada, um pouco mais de volume de jogo, faltas, né? Então isso sempre aconteceu com o Palmeiras, e isso tem acontecido com o Flamengo, mérito do Felipe Luiz. O que você falou dessa comparação, eu tô contigo, eu acho que muito se valoriza o que o Flamengo faz e pouco valoriza, não generalizando, mas parte, muitas vezes, da torcida, o desempenho do Palmeiras. Se foca muito no desempenho do Palmeiras. Precisa melhorar? Precisa melhorar, é verdade. Você fala muito da confiança. Eu acho que a própria confiança que se passa para o torcedor, Massa, eu acho que ela acontece com a confiança dentro de campo também. Ou seja, quando os jogadores estão confiantes, estão com segurança, estão bem naqueles pilares de rendimento, né, tanto técnico, tático, físico e mental, isso se passa para a arquibancada também e passa para o torcedor. A segurança, ela vai sendo garantida a partir do bom desempenho também, só que aquilo, no final do dia, o resultado ele é soberano, né? Então também não adianta você jogar bem e você perder, né? No final do dia é melhor você ganhar, né? E isso tem acontecido com o Palmeiras. O Palmeiras tem se reencontrado com as vitórias, mas com um desempenho ainda 40%, 50% do máximo que pode chegar. Eu acho que tiveram algumas notícias muito positivas do que aconteceu no jogo contra o Grêmio, né? Então, aquele padrão do terceiro elemento fazendo a saída de bola, que no caso do Grêmio foi o Martínez, né? O Evangelista mais responsável por passar essa bola para o ataque, o Maurício e o Facundo Torres tendo mais liberdade, com isso ele avança os laterais e os meias pisam mais na área. O que você ganha com isso? Qualidade na finalização, e foi o que aconteceu, foi o retrato do gol do Palmeiras. Eu, como torcedora, Massa, eu achei que seria um amasso do Palmeiras nos primeiros 10, 15 minutos, né? Mas depois realmente perdeu a intensidade. Tem alguns fatores positivos nisso, tirando o desempenho depois do jogo que não foi tão bom, mas o Abel conseguiu rodar o elenco, né, para o jogo de quarta-feira, que vai ser um jogo muito importante, né, não se desgastou tanto fisicamente, que eu acho que esse fator de rendimento vai ser também soberano nesse jogo contra o Corinthians. Então, assim, existe essa questão da confiança,
né, que isso tem que ser passado para o torcedor também, mas eu acho que, Massa, de verdade, sendo muito sincera, o Palmeiras está num caminho, né? Mudaram muitas coisas, teve uma reformulação, o Palmeiras perdeu jogadores importantes como o Paulinho também, né? Então eu acho que o Palmeiras está nesse caminho, eu acho que tem um alvo a ser atingido e o Palmeiras está pavimentando esse caminho para ter mais sucesso no desempenho. Pois é, mas olha, tem uma coisa aí que a gente tem que prestar atenção nas sutilezas, né? Ah, mas a galera fica endeusando o Flamengo e tal. E o Marcelo Oliveira disse o seguinte: mas quando era o Palmeiras, todos diziam que era a única jogada do time. Agora, para o Flamengo, ninguém acha ruim. Mas esse trabalho, Marcelo, quem faz é a própria torcida do Palmeiras. É a própria, pelo menos as redes sociais. Não Sim, é forma. Massa, e tudo tem virado uma polêmica. Não sei se você tem percebido, mas tudo tem virado uma polêmica, né? As pessoas. E assim, de verdade, gente, eu não gosto de generalizar, tá? Mas parte tem. Antes era o problema da bola parada, agora o Flamengo é ótimo da bola parada, o Palmeiras não faz mais gol de bola parada. Quando só fazia gol de bola parada é porque não tinha repertório, ganhava os jogos, mas só fazia gol de bola parada, né? A restauração lá do CT foi uma polêmica também. Tudo bem, tem a questão de quem gosta, quem não gosta, tudo mais. Mas assim, tudo tem virado uma questão para o Palmeiras, tudo tem virado uma polêmica para o Palmeiras. E aqui até o pessoal falou, né? Poxa, mas vocês se sentem confiantes nesse futebol do Palmeiras? Não, a questão é essa, a confiança ela é diferente, né? Eu acho que isso precisa passar antes pelos jogadores e isso contagia a atmosfera para o torcedor. Mas é que é aquilo, hoje em dia tudo tem virado uma polêmica, né? Não, é isso. O quanto a rede social, né? Porque o torcedor do estádio, ele é mais. Sim, Ele total. ele é mais comedido, é diferente, né? Mas o torcedor da rede social, que a gente imagina que são palmeirenses, né? Os caras, olha, vou falar, né? Ah, mas vem cá, o Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou, mas lembra do jogo? O Flamengo teve uma chance de gol no final do primeiro tempo e nós perdemos pênalti, né? Tudo bem, é um problema nosso isso. Verdade. Ah, mas o Flamengo vem jogando super bem, ganhou do Fluminense 1-0 apertado, o jogo duro, não foi fácil. Né, Dudu Capello, tudo bem? Fala, assim, bom dia para você, bom dia para a Paty, beijo e abraço para todo mundo que acompanha esse Bom Dia Massa. Aqui na Europa temos algumas negociações concretizadas, algumas fomentações e um negócio que realmente a imprensa portuguesa está batendo com a cabeça na mesa. Olha, louco! Curiosa. Eu também fiquei curioso. Deem bom dias, Dudu, certo? A gente estava falando aqui, não sei se você estava acompanhando, um pouquinho do desempenho do Flamengo, né? Não, eu só vi, graças a Deus, a notícia boa do Tobias. Essa parte eu tava... A gente estava aqui debatendo como que a internet palmeirense ama o Flamengo, né? E valoriza quando o Flamengo ganha de 1-0 na bola parada e detona o Palmeiras, né? Certo? A parte está lá com o Tobias lá. O problema é o seguinte, Massa, o problema é assim, cara, eu tava falando ontem com algumas pessoas, né, eu fiquei muito tranquilo, tinha alguns compromissos, mas o que eu vejo em cima não é só do Flamengo, o que eu vejo é que as eliminações do ano passado, elas acarretam numa bola de neve, e eu cheguei à conclusão que enquanto o Palmeiras não ganhar um título importante, seja Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, a herança das eliminações, ou da forma com que as eliminações aconteceram para Flamengo e Botafogo, vão ficar nisso. Né? Vão ficar nisso, a forma com que o Palmeiras joga, esquecem. Eu vi o comentário do PVC. Patrício Rica, esse moleque é bom demais, né? Porque eu falei tanto sobre isso que a gente acumula. Falei agora no começo da live, a gente acumula e aí vira tudo uma merda. Né? Sabe, já tô vendo assim, se não ganhar do Corinthians, aí vai ser terror, porque vai ser mais um. Mas, gente, calma, meu. Assim, o Palmeiras é muito favorito contra o Corinthians, mas o futebol é jogado. O futebol é jogado. A gente tem que ver, se perder, né?
como que perdeu, como que fez, como que não fez e tudo mais. Calma, vamos jogar primeiro 90 minutos lá, depois tem os 90 minutos no Allianz Parque. Já tem gente falando, pô, se perder o jogo, se tiver que definir em casa, a gente não vai conseguir. Gente, vamos ver um ponto. Eu sei que o Palmeiras passa por uma mudança, eu sei que eu vou falar, parece resultadista, mas pós-mundial, são 4 jogos, são 3 vitórias e um empate. Se não é aquele maldito gol que a gente toma do Mirassol, a gente tinha feito 100% e estava para as cabeças. Calma. Acho interessante a forma com que o PVC colocou, eu acho que é uma forma muito mais importante, porque às vezes a gente fala aqui, parece que a gente está dando desculpa, porque a gente não, é menos prático, a gente é mais teórico. O PVC fez uma coisa mais prática. Ó, do que foi campeão, tem só 3 times. Eu não sei o que ele falou, fala aí. O PVC falou, em relação aos jogos, cada vez menos tem jogadores titulares, então que o Palmeiras está numa mudança, numa reformulação. Eu acho que isso existe. E isso tem que ser colocado neste momento, para o momento do Palmeiras, da forma com que o Palmeiras joga. O que pode ser discutido é que se a reformulação foi feita da forma correta, no tempo correto. Isso é uma coisa extracampo lá atrás, no começo do ano, Palmeiras 1, 2, 3, 4, o primeiro do ano, eu falo da apresentação dos jogadores, não tinha número de jogador para compor, teve que tirar 5 caras da Copa São Paulo, isso é outra coisa. Mas uma coisa é verdade. O Palmeiras já sabia que ia jogar São Estevão, sabia. Ele deve ter estudado jogar São Estevão, mas enquanto tinha o Estevão, ele tinha que ter escalado o Estevão. O Palmeiras já sabia que pós-mundial ia perder o Rios, verdade. Teoricamente, ele já deve ter estudado como que é o Palmeiras sem Rios, mas a prática é completamente diferente. E é isso que o Palmeiras está fazendo. Então, por isso que eu volto a bater na tecla. Não é momento de procurar evolução. É momento de consertar a oscilação, porque a oscilação vai existir. Né? Nós tivemos 15 minutos que parecia que a gente ia ganhar de 4-0 o jogo. Falei, puta, agora eu vou acertar o bolão. E de repente, a gente com 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio só acerta e a gente começa a ficar naquele futebol competitivo, mas o Palmeiras sempre na frente. Né? Então é isso, é um Palmeiras diferente, né, gente? E aí fica a ideia do passapano e do corneta que também irrita, né? Tava falando, mas na sexta-feira, quando você saiu, que se a gente usar um termo, uma palavra, ainda no começo da nossa ideia, né, antes de desenvolver a nossa ideia, pronto, você é corneta. Se você usar outra palavra, pronto, você é passapano. As pessoas não querem, você tá falando de torcedor de mídia social, de internet, os caras não querem nem esperar a gente desenvolver o nosso comentário. Bastou falar uma palavra, pronto, é o suficiente. Então, é o momento do Palmeiras ter paciência, o que não dá pela herança das eliminações da temporada 24. E o Gabriel Jesus sabe algo do Gabriel Jesus? Leire. O que eu sei é que ele não virá, tá bom? É o que eu sei. Pelo que eu ouvi aqui e ali, não tem a menor chance dele vir. Mas, o futebol brasileiro ou pro Palmeiras? Não, nem pro Flamengo ele vem, tá? Tá bom? Ele ganha 7 milhões de reais líquidos por mês. Nossa Senhora. Então, é grana, hein? É coisa. Agora, ele tem uma relação com o Palmeiras muito boa e dificilmente ele vai jogar em outro clube no Brasil quando voltar da Inglaterra. Mas... eu não durmo nesse canto da sereia. Eu não durmo em canto de sereia. É engraçado que o palmeirense é o único que não pode dormir em canto de sereia desse tipo. É verdade, tá na nossa história. Eu só volto, vou fazer tudo. De repente, eu queria tudo, mas o Palmeiras... E aí vai. E ainda tem aí, sempre tem uma coisinha, tudo né? Bem. Verdade, pode ser. Você está se referindo ao Flamengo e ao Bola VIP, né? Cuidado, tá bom? Não, não tô me referindo a nada. Eu só vi aí, assim, os caras falam assim, Gabriel Jesus no Flamengo, sabe qual é a repercussão do Palmeiras? Pelo amor de Deus, já perdeu o Danilo pro Botafogo, só me falta... Quer dizer, nada a ver, cara, nada a ver. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Jogo Aberto e depois aí do canal do Massini. Claro, falando ainda muito sobre o jogo de sábado, que eu acho que o Chico fez uma boa avaliação. O Palmeiras não entrou com um time mais reserva igual o Corinthians, mas ele preservou o time dentro de campo. Foi notório demais para todos que o Palmeiras tirou o pé. Depois ali praticamente dos 30 do primeiro tempo, o Palmeiras não jogou. Pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas chances, mas o Palmeiras não brigou por aquilo igual estava brigando nos primeiros 20 minutos.
Naqueles 20, poderia ter feito uma diferença maior? Sim. Não fez, estava ganhando de 1-0, o pessoal tirou o pé visivelmente. Então, acho que o Chico, normalmente ele faz até um comentário razoável. Aí de dentro do Jogo Aberto é um dos poucos que, fora as brincadeiras, faz um comentário razoável. Mas, desculpa, a verdade é que o Palmeiras se preservou para esse jogo de quarta-feira, que já está repercutindo muito. Esse grande derby, se Deus quiser, o Palmeiras vai sim tirar o Corinthians, vai eliminar o Corinthians e acabar com a temporada dos Gambás. Porque brasileiros eles não vão chegar nem perto. A única oportunidade deles seria a Copa do Brasil, que nós vamos eliminar eles dentro da nossa casa, né? O segundo jogo vai ser no Allianz. Então, a gente traz também o trecho do Massini falando sobre o jogo, mas a repercussão maior era a dúvida sobre o Gabriel Jesus. Para quem não viu, o Gabriel Jesus ontem, no domingo, colocou um vídeo no Stories, pintou o cabelo de verde. E a namorada dele pergunta, o que é isso? Tá parecendo um gramado. E aí ele fala assim, é meu novo estilo. E aí, cara, calhou de ontem o Palmeiras colocar as redes sociais todas em inglês. Então o pessoal começou a questionar, será que é uma jogada de marketing, né? Então, bom, a princípio o Massini joga um banho de água fria na gente aí, com essa possibilidade do Gabriel Jesus voltar. Até pelo valor que você ouviu ele falando aí, né? 7 milhões. Se eu não me engano, ele falou já convertido, né? 7 milhões de reais. Paz, é muito dinheiro hoje pro Palmeiras, né? Então a gente sabe que ele tem um carinho grande. Então a tendência é quando ele for voltar, ele voltar pro Palmeiras, mas repercutiu muito durante a semana aí essa especulação dele ir pro Flamengo. Cara, o Flamengo também não vai pagar isso. E a gente espera sim, ele deve ir para... Eu ouvi alguns rumores sobre ele ir para a Arábia, que é mercado que vai pagar bem também. E mais para frente ele voltar ao Brasil. Se Deus quiser, vai voltar para o Palmeiras sim. Tem um carinho por nós aqui, por essa camisa. Sempre que vem ao Brasil, visita lá a academia. Então teve uma época que estava se recuperando de lesão, estava lá na academia. Dudu fica desconfiado ali, o conto da sereia, mas a gente prefere acreditar que vai dar tudo certo e ele, quando for voltar, vai voltar pro Verdão, mas a informação de agora do Paulo Massini é que ele não volta para o Brasil, não volta pro Verdão, não volta para time nenhum brasileiro, provavelmente deve ficar lá pro exterior, né? Então a gente fica também aí acompanhando as próximas notícias, o que pode sair, porque sinceramente a gente não entendeu essa postagem dele pintando a cabeça de verde, pintando o cabelo de verde, falando que é o novo estilo usar o verde. Então a expectativa criou-se muito alta, mas a princípio aí o Paulo Massini traz essa informação que ele não volta, mas Palmeiras tem qualidade no elenco, o Vitor Roque tá disparando aí, tem melhorado nos últimos jogos e, se Deus quiser, vai nos ajudar a vencer os Gambás na quarta-feira. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho. Fico aqui, cara, o dia inteiro procurando notícias, procurando as informações em primeira mão para trazer para você. Então, quando você dá o like, ajuda esse vídeo a chegar para mais palmeirenses. E depois que você der o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais no meu trabalho. Como eu já te falei, passo o dia inteiro procurando as notícias do Palmeiras para trazer para você no seu canal de notícias de todos os dias. O seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.